Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E o debate de hoje promete, e promete muito, porque vai lidar com duas figuras extremamente misteriosas que suscitam a imaginação dos cristãos desde que o livro de Apocalipse foi escrito. Lá no capítulo do último livro da Bíblia, o autor fala de duas figuras que, na nossa versão tradicional da Bíblia, são chamadas de bestas. A palavra besta aí não tem a ver com fazer besteira, mas é um termo arcaico na língua portuguesa para monstro, né? Para um animal de grande porte, para um bicho muito forte, né? Tanto é que essas versões mais antigas falam de bestas feras da terra para se referir aos animais violentos e poderosos da selva. Então, uma das figuras emerge do mar, a besta que emerge do mar. A outra emerge da terra. Quem são? Bem, ao longo da história, essas duas figuras receberam várias interpretações. O que nós queremos discutir, claro, mencionando as interpretações do passado, por que desprezá-las, não é verdade? Mas nós queremos saber que são vistas hoje. Hoje. Né? Em junho de 2015, pleno século XXI, como é que estas duas figuras são interpretadas por nós nos dias de hoje? Você, seu pastor, sua comunidade, sua igreja, né? Sua família, como é que eles interpretam as duas figuras de Apocalipse? Apocalipse 13, né? As duas bestas. Vamos discutir o assunto? Talvez você se surpreenda com os resultados. Tenho quase certeza que sim. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade e dou a você as boas-vindas, agradecendo pelo carinho da sua audiência e lembrando que hoje é o grande dia do sorteio Jô Rezende. Quem participou ao longo da semana e quem participar está concorrendo a um brinde extremamente especial, que é aquele monte de produtos para fazer o cabelo voltar a nascer. Então, para aumentar suas chances ou para concorrer, você entra no site do programa, vejamsó.com.br e vote na enquete. Votou na enquete, seu nome está na nossa base de dados para o sorteio de daqui a pouquinho. Bom, o que não é novo ou nova, é a discussão a respeito da identidade e do papel, né, dessas duas figuras de Apocalipse, capítulo número 13, que hoje nós vamos discutir. Como devem ser interpretadas hoje as bestas de Apocalipse 13? Para falar do assunto, nós temos aqui o pastor Ignaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, ele que é apologeta e professor de teologia. Tudo bem, pastor? Bem, reverendo Heber. Feliz de estar mais uma vez aqui no Vejam Só, falando de um tema tão gostoso, tão importante quanto esse. Muito feliz. Muito bom. E quem for sorteado hoje, além do kit Jô Rezende, olha só a bênção, além do kit Jô Rezende, vai levar para casa esse presente que é do pastor Ignaldo. É um DVD-ROM sobre as últimas coisas. São 50 horas de escatologia aí. Vários comentários sobre vários assuntos relacionados à escatologia. Olha só, maravilha. Beleza, muito bom. Presentaço, hein? E ao lado do pastor... pastor Ignaldo, onde a gente acha o senhor? No Vale da Bênção, fica ali na cidade de Araçariguama, no quilômetro 50 da Castelo. Mais fácil de achar assim, porque Vale da Bênção ali todo mundo conhece, né? Tá certo, obrigadão. Do lado oposto ao pastor Ignaldo, estreia hoje no Vejam Só, nós queremos dar as boas ao reverendo Carlos Borges, que começa hoje uma jornada aqui no programa Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Carlos, seja muito bem-vindo, paz e graça. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, prazer grande. Onde fica a Igreja Presbiteriana que o senhor pastoreia? Fica em Budas Artes, fica no Jardim Santa Teresa. O nome fica Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes, em homenagem à cidade, né? Que é em Budas Artes. Legal. E o endereço lá é rua? É Avenida Teresa, número 290. 290. Isso. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Prazer, do irmão. A repórter Jéssica Nunes, recuperada dos problemas de saúde,
quis saber quem eram as bestas do Apocalipse. Vejam só. No livro de Apocalipse, alguns imaginam a marca da besta e o número 666 espreitando em cada esquina. Fazendo assim, eles não somente não entendem o livro, mas também se descuidam das reais ameaças de Satanás hoje em dia. Por isso é importante saber interpretar este livro e não deixar que o sensacionalismo tome conta. Por mais que apareçam muitos seres que são difíceis de serem decifrados, como, por exemplo, as bestas de Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A primeira besta surgiu do mar e guerreou contra os cristãos durante 42 meses. A segunda saiu da terra e produziu grandes sinais para fazer os homens adorarem a primeira besta. Será a primeira uma representação de perseguição e a segunda a falsa religião? Como é que a gente pode interpretar hoje as bestas de Apocalipse 13? E esse é o tema do programa Vejam Só dessa noite. Acompanhe. Muito bem. E eu tenho 2 reparos para fazer aqui. Um vou fazer agora e o outro daqui a pouco. Sobre o programa de hoje, o outro é sobre Calvino, umas bobagens que eu falei aí. E ontem eu fui severamente corrigido pelo reverendo Ageu, que esteve no programa, e ele me mostrou que eu estava equivocado. E depois eu falo disso. Meu primeiro reparo é este DVD, muito cobiçado pela produção do programa, vejam só, não vai para quem for sorteado hoje, vai para quem sugeriu o tema de hoje, que é o Alas Pereira, de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Ele se interessa por escatologia e vai ganhar um DVD-ROM com 50 horas de escatologia. Overdose, irmão. Mas overdose santa, né? Overdose santa. Tá bom? Se você quiser um presente como esse, faça como o Alas. Ele aqui não diz como foi que ele sugeriu o tema, mas você pode usar vários caminhos. O primeiro caminho é o site do programa. No vejamsó.com.br tem uma aba sugestão de temas. Clicou ali, abre um campo para você sugerir o tema e se identificar. Se o seu tema for pautado, você ganha o presente. Quem não quiser usar o site, pode usar o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, ou o Twitter, @programa Vejam Só, tá? Legal, muito bem. Pastor Aguinaldo Hélio de Souza, na sua primeira fala, como é, assim, depois o senhor fundamenta, né? Agora eu só quero que o senhor se identifique aí. Como é que o senhor responde a pergunta, tema de hoje? Como devem ser interpretadas hoje as bestas de Apocalipse 13? Eu diria que elas estão relacionadas a um futuro governo mundial anticristão. Para resumir, é isso. Então elas não existem ainda? Não existem ainda, ou se existem, todo o conteúdo ali está em formação. Mas, de qualquer maneira, não é algo do passado ou algo que simplesmente aconteceu na história, mas é algo acontecendo na história. Muito obrigado. Reverendo Carlos Borges, estreando hoje, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Embu das Artes, o senhor diz o quê? Eu vou dizer que elas já atuavam na época de João e continuam atuando hoje, só que no futuro vai surgir de uma forma muito mais intensa na pessoa do anticristo. Eu vou trabalhar nessa tese. Então, são 2 figuras que sempre existiram? Sempre existiram, mas que no futuro elas vão se formar juntas no sentido de apresentar o anticristo. Muito bem, obrigado. Então, o debate de hoje promete. E você aí de casa, vamos lá.
Vejam só.com.br, a enquete de hoje, até para você concorrer ao kit Jô Rezende, a enquete pergunta o seguinte: você sabe quem são as duas bestas de Apocalipse 13? Nós não queremos o nome, nem o CPF, nada disso. Tá? Quando pergunta, você sabe quem são? Você tem ideia do que elas representam? Né? Então, a primeira resposta é sim, e a segunda resposta é não. Tá? Nunca ouvi falar, não sei, não faço a menor ideia, enfim. Sim ou não? Votou na enquete, você se qualifica ao kit da Jô Rezende, que depois eu mostro para você aqui. Tá? Bom, pastor Aguinaldo, por que o senhor confina o surgimento dessas duas figuras ao futuro? Na verdade, a linha é a mesma. A grande questão é, as profecias bíblicas, elas têm uma característica assim, muito forte de ter vários pré-cumprimentos antes de chegar no seu cumprimento pleno. Nós vamos ver isso em várias ocasiões. Vamos pegar aqui, por exemplo, você lê Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala de um cerco de Jerusalém, um cerco que vai trazer de um povo que vem de longe, que tem uma língua estranha, pais devorando os filhos. E aí você vai ler a Bíblia, você chega lá e você vê esse cumprimento ali em Samaria. Mas quando você conhece a história, você chega ali e no ano 70 isso aconteceu de novo. Então é um cumprimento. Você tem lá em Daniel falando da abominação da desolação. Quando chega a época de Antíoco Epifânio, quem conhece o período interbíblico ali, sabe o que aconteceu, ele é o anticristo do Antigo Testamento, mas não esgotou toda a situação. Jesus ainda no sermão profético dele, ele vai falar da abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Mesmo o sermão profético de Jesus no capítulo 24, ele vai responder 3 perguntas. Eles perguntam que sinais haverá quando essas coisas forem acontecer, que era a destruição do templo de Jerusalém, que sinais haverá da tua vinda e dos fins dos tempos. E Jesus faz um só, e ele não distingue ali o que é se cumprir na queda de Jerusalém e o que é se cumprir no futuro. Então a gente vê que essa é a maneira como a profecia ela fala. Então a profecia ela vai falar para as pessoas da época de João, vai falar ao longo da história, porque ao longo da história tivemos vários governos que podem ser identificados com algumas características aqui, mas vai surgir, ou a gente pode até falar assim, já está surgindo algo que vai levar ao cumprimento pleno disso aqui. Então, o que eu dizer, Apocalipse 13, ele está se direcionando a um cumprimento pleno e que, ao que tudo indica, não vai demorar muito. Quando essa descrição de perseguição, essa descrição de um governante mundial, essa descrição de alguém que se opõe a Deus, que exige adoração, ela vai se tornar uma realidade. Muito bem. Reverendo Carlos Borges, o senhor pensa ligeiramente diferente, o senhor entende que essas figuras apresentam problemas ou personagens que existiram ao longo da história da cristandade? Pelo que o pastor falou, acho que não é muito diferente também, não. De fato, que eu entendo que todo o Apocalipse, ele foi escrito e dentro da perspectiva que as 7 igrejas poderiam ler o texto e identificar-se com aquilo. Então, ao ler o Apocalipse 13, as igrejas viam ali, já atuando na época deles, as bestas. E aí tem a relação com os outros textos, por exemplo, de 1 João, que fala dos muitos anticristos, de 2 Tessalonicenses, que fala do homem da iniquidade. Então, a igreja já entendia que aquilo estava acontecendo. Mas, na mesma linha do pastor também, há um cumprimento ainda final, que será quando vai aparecer o anticristo. Mas, dentro da ideia do tema do programa, nós entendemos que hoje, elas estão atuando hoje aqui, na nossa época, no Brasil e em outros países também. Só que em cada região, eu entendo que a besta ela atua de uma forma diferente. Seja através do poder político, seja através dos falsos profetas, mas ela já está atuando hoje. Aqui no Brasil, quem são então? Bem, por exemplo, eu entendo que ela já atua no Brasil hoje, por exemplo, na política. Ela quem? A besta. Qual delas? A besta do mar, por exemplo, ela atua hoje na política. Entendo que ela
atua hoje através também, a besta da terra, por exemplo, dos falsos profetas, de igrejas, tanto cristãs quanto não cristãs. Então, essa perseguição, que a perseguição no Brasil, que às vezes a gente pensa em perseguição, a gente só pensa, por exemplo, Coreia do Norte, pensa no islamismo, mas não tem uma perseguição no Brasil. Ela tem também, só que ela é atacada de uma forma diferente, através da mídia, por exemplo, e aí na mídia você pode pensar em vários meios de comunicação. Então, de forma talvez não tão aguerrida como em países de perseguição mais forte, mas ela continua atuando aqui também. O senhor vai ter que ser mais específico daqui para frente, que nós vamos querendo saber direitinho quem elas são. E o pastor Aguinaldo acho que não concorda com esse negócio de atuação atual. Não, Paulo, ele sempre quando vai se falar do anticristo, Paulo ele já usa um outro nome. Até aqui uma coisa que chama a atenção, o termo anticristo, na verdade, ele só aparece na Epístola de João, na primeira e na segunda. Mas só que a ideia desse governante que se opõe a Deus, uma manifestação de poderes satânicos, ela não está só na Epístola de João. Você tem um elemento político muito forte, que é a besta que sai do mar, e você tem um outro elemento, que ele é um elemento religioso muito forte, que é a besta que sai da terra. Quando você lê 2 Tessalonicenses 2, Paulo não usa nem anticristo, nem a fé. Ele vai usar o termo homem da iniquidade, filho da perdição, mas ele vai usar a mesma coisa. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, se adora, objeto de culto. E ele vai falar de sinais e milagres também. E ali ele vai falar assim, já o mistério da injustiça opera. Então, o que a gente pode entender é que hoje você tem oposições políticas contra o evangelho. Se você pensar no comunismo, o que foi o comunismo? Ou o pensamento comunista em si, pensamento marxista em si, ele é anticristão. Então, não tiver marxismo no meio, você vai ter anticristianismo ali. Ele pode ter tolerância por estar misturado com democracia, mas ele é anticristão, por natureza. Só você ler os ensinos de Marx e isso é sólido. E, ao mesmo tempo, você também tem essa atuação de poderes satânicos também, quando você tem milagres sobrenaturais que não têm origem em Deus. Então, de uma maneira assim, a operação ela existe. Ao longo do tempo, talvez surjam figuras, como é o caso do nazismo, ou dentro mesmo dos países comunistas, e que essa característica anticristã ela se torna forte, uma perseguição já declarada, já uma oposição e uma adoração, porque os líderes comunistas, muitos deles pediam adoração, mas ainda não é a plenitude. Então, se nós olharmos, Paulo diz, o mistério da injustiça já opera. O João, ele diz, o anticristo vem, mas já muitos se tem feito anticristo. Apocalipse é uma profecia, mesmo que o cumprimento pleno seja no final dos tempos, ela vai, em vários momentos, se manifestando ali. Então, é funcionada a coisa. O que a gente tem que destacar é que nós estamos nos aproximando de um tempo, de um período, em que essa imagem descrita em Apocalipse 13 era cada vez mais plausível, era cada vez mais evidente de acontecer. Então, aí há duas coisas assim, que eu queria colocar. Uma é que a gente sabe que isso às vezes acaba criando uma histeria. Aí todo mundo que aparece no cenário mundial, todo mundo quer apontar, esse é o anticristo, não é? Existe o aspecto ruim disso, né? Que é uma histeria desnecessária, mas também mostra que as pessoas elas ficam pensando naquilo que a Bíblia diz. E isso é bom. Isso é bom, né? Elas estão pensando no que a Bíblia diz. E outra coisa também que eu gosto aqui de Apocalipse 13, eu tenho uma frase assim que diz assim, que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica olhando a árvore e você não enxerga a floresta. Então, quando a gente olha como um todo aqui, um panorama, Apocalipse 13, vamos ver que as coisas estão seguindo dentro dessa direção e que certos fatos, acho que a gente tem certos fatos da nossa época, eles chamam muito a atenção, que esse quadro aqui está se formando e a gente tem que estar atento para isso. Não é um conhecimento, até eu vi na matéria, eles falaram, né? A gente sabe que se usa muita a imaginação, teologia vai pedir isso. Mas nós temos que pensar que muitas coisas aqui, elas já estão se tornando fatos concretos e que nós temos que estar preparados para isso. Tá. Bom, antes de ir para o intervalo, deixa eu fazer um reparo aqui. Vou mandar um ósculo santo para o reverendo Ageu Cirilo,
de Magalhães Júnior, um irmão muito querido e amado, que eu conheci aqui no programa Vejam Só. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Guarani. Eu moro no Jabaquara, pertinho da igreja dele. Pregarei na igreja dele agora em agosto, né? Será um privilégio. Pregou na minha igreja e no aniversário da nossa congregação. E ontem, ao final do programa, ele abordou uma questão aqui. Em um dos programas, recentemente, eu declarei que Calvino dissera ao morrer que ele queria ser esquecido, né? Esqueçam tudo que eu escrevi, né? Esqueçam tudo que eu escrevi. Foi a frase que eu usei, porque foi assim que eu aprendi de um professor, não vou dizer quem ele é, né? Mas eu aprendi, esse professor foi muito enfático no seminário, na faculdade que eu cursei, da minha denominação, né? E até associou o fato de que Calvino teria dito isso, porque ele tinha uma chaga na consciência que era o episódio com Serveto, né? Serveto foi, durante o governo de Calvino em Genebra, Serveto foi queimado na fogueira em condições bastante discutíveis, né? No mínimo. Então, Calvino teria esse peso na consciência e, por isso, segundo o meu professor, né, ele dissera, olha, eu estou morrendo, esqueçam tudo que eu escrevi. O reverendo Ageu, que é um erudito de primeiríssima grandeza, me corrigiu. Disse, não, Calvino nunca disse isso, nem deu ideia disso. O máximo que Calvino fez foi, no leito de morte, ele estava muito doente, sabendo que a morte se aproximava, ele pediu para ser enterrado em lugar anônimo. Ele não queria que a sepultura dele fosse identificada. Primeiro que ele não se julgava à altura de honrarias fúnebres, e em segundo lugar, Calvino, do jeito que ele era, né, vai que vira um local de peregrinação, vão querer adorar o meu túmulo, de jeito nenhum e tal. E Calvino foi enterrado em local incerto, mas hoje já sabido, né? Já se identificou o lugar onde Calvino foi sepultado. Mas ele foi, na época, sepultado em local anônimo. E foi isso que ele fez. Então, eu quero aqui me penitenciar, dizer que eu disse uma coisa que não era verdade, tá? Calvino nunca disse que queria que o que ele ensinou fosse esquecido, nem que ele queria ser esquecido. Ele apenas pediu para ser sepultado em local incerto e não sabia. Tá bom? Um ósculo santo para o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior. Muito bom. Hoje, o assunto que nós estamos é a identidade das duas bestas, né? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Vou deixar o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, para depois, porque eu estou muito curioso para saber por que o reverendo Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana no Brasil, hoje ele está estreando no programa, entende que essas figuras que aparecem em Apocalipse 13 e que sempre foram identificadas com anticristo, falso profeta, elas caminham ao longo da história da cristandade. Então, nós sempre tivemos anticristos e falsos profetas? Isso. Antes, eu queria fazer o seguinte, pensando, porque às vezes quem está nos assistindo agora pode ficar, às vezes, meio perdido. Uhum. O Apocalipse, você pode dividir ele em duas partes. A primeira parte seria a guerra aqui na Terra, do ponto de vista humano. Do 12 em diante, é a guerra do ponto de vista espiritual. Porque o que acontece aqui, acontece, mas há uma luta espiritual. Por exemplo, quando Paulo diz lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados. Então, essa luta que nós temos aqui, ela vem, mas porque há uma luta espiritual por trás. Então, quando no capítulo 12, você vê essa luta espiritual, e no capítulo 13, o Satanás, ele chama a besta que vai ajudá-lo nessa luta espiritual. Então, e como que ela vai atuar? Então, as duas bestas são obras malignas, satânicas, que vão atuar na terra de várias formas. Então, a besta que surge do mar, e a representação dela ali, que nos lembra lá de Daniel capítulo 7,
dos animais, em Daniel, justamente, a profecia apontava para os impérios que viriam e que iriam se levantar contra Israel. Nessa besta do capítulo 13, esses animais se fundem numa besta só, num animal só. Então, o poder espiritual agora atuando através dos impérios. Na época que Apocalipse foi escrito, o Império Romano atuando, perseguindo a igreja, atuando em cima da igreja, com luta, com perseguição, os cristãos eram presos, mortos, surrados, perdiam suas propriedades, a luta que a igreja enfrentava naquele contexto. Depois ele vai falar vai identificar o anticristo, a percepção que nós temos nisso depois. Mas depois ele fala da besta que surge da terra. E fica bem óbvio no texto também isso, porque ele fala que ela possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, falava como o dragão. Então, a ideia é de que tem uma aparência cristã, mas se identifica que é falso por causa da pregação e por causa da sua fala. E hoje, nós experimentamos isso bastante hoje. Tanto dentro de igrejas que se dizem cristãs, de igrejas que se dizem evangélicas, falsas filosofias, e todo esse grupo, de certa forma, uns diretamente, outros indiretamente, são um ataque à verdade, um ataque ao cristianismo. E agora a besta que surge do mar, desse poderio, ela está atacando através do governo, através da mídia, essa opressão. Por exemplo, essa semana mesmo, eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp, de várias partes do Brasil, e eu vi vários colegas falando da luta, porque estão tentando aprovar essa questão da luta pelo gênero humano, né? Ensinar nas escolas. Sobre Ideologia a questão de gênero, né? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, isso, essa é a palavra. Então, o governo federal passou isso para os municípios. Então, os colegas compartilhando das lutas que eles estão tendo junto aos seus municípios em relação a isso. Então, isso é um tipo de luta, porque está indo contra os princípios cristãos da família, por exemplo. Muito bem. Bom, pastor Aguinaldo, é óbvio que toda vez que a gente fala sobre o Apocalipse 13, todo mundo quer saber quem são essas figuras. O senhor tem ideia? Então, eu acho que o que nós podemos fazer é traçar o perfil, né? Então, um perfil muito claro aqui é que ele é um governante mundial, né? Domínio sobre todo povo, tribo, nação e língua. Então, acho que assim, para a gente pegar uma coisa concreta, o mundo ele tem que caminhar, ou vamos ver se o mundo está caminhando para um governo mundial, né? E esse personagem aqui, ele vai ser o líder desse governo mundial. E quando a gente fala, às vezes, assim, de governo mundial, anticristão, o primeiro pensamento que as pessoas têm, às vezes, isso aí é teoria da conspiração. Como se esse assunto de governo mundial fosse uma coisa que estão falando disso escondido, oculto. Mas isso é história, gente. Isso é história. Já em 1919, o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, ele cria a Liga das Nações. Qual era a ideia da Liga das Nações? A Liga das Nações era justamente formar um conglomerado de nações para que não houvesse mais guerra. Ele vai se inspirar, inclusive, já num livro do Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, que era o Paz Perpétua. Então você vê que ali já tinha a ideia de unir as nações. Só que a Liga das Nações não deu certo. Quando chega depois da Segunda Guerra Mundial, o que vem? Vem a ONU. Então, a ONU hoje, se você pensar, a grande maioria dos países do mundo estão ali unidos na ONU. Então, o que é a ONU? É o desejo de fazer um governo mundial. Só que, assim, o que hoje se fala muito, e você tem vários autores analisando a ONU, é que a ONU ela não impõe nada. Então, a maioria das vezes, ela tem sugestões, ela tem algumas sanções, mas ela não impõe nada. E os teóricos desse governo mundial, que normalmente são homens intelectuais de alto gabarito, eles entendem que a ONU só vai funcionar quando ela realmente puder impor essa vontade ao mundo,
né, quando ela realmente colocar. Tem um livro interessante, que é o Sociedade do Futuro, do Arnold Toynbee. Esse Toynbee, você lê o livro dele, você toma um choque. Porque ele defende não só um governo mundial, defende um governo mundial totalitário, que prenda e torture qualquer pessoa que se opuser a ele. E ele diz que essa é a solução para o mundo, que o mundo jamais vai ter paz enquanto não se sujeitar a um governo dessa natureza. Só que o Arnold Toynbee é da década de 70, é muito conceituado, porque ele analisou a história, os impérios ao longo da história, assim, na obra dele, foi uma coisa muito profunda, e ele chega a essa conclusão, que o mundo só vai ter paz quando tiver isso. Então você vê assim que é algo no mundo acadêmico comum. E aí eu trouxe esse livro aqui, só para, não sei se até dá para mostrar, um livro interessante e novo, saiu agora em 2012, e no Brasil aqui em 2014, chama-se O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder, né? Apelo por uma governança mundial solidária e responsável. Eles estão fazendo um apelo para que haja essa governança mundial. Então, eles falam assim, eles colocam coisas assim, muito interessantes. Só uma frase aqui que eles dizem assim, ó, os textos que se seguem nesse livro destinam-se a alimentar o debate e lançar os marcos de uma metamorfose para uma sociedade-mundo de um novo tipo. Então, nós sabemos assim, tudo que chega no diário, no concreto, ele começa com os pensadores. Está falando da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, alguém lá começou a pensar, não, esse negócio de homem e mulher, isso aí a pessoa não nasce homem e mulher. A pessoa, na verdade, isso é um condicionamento social. A sociedade é que faz ele ser homem ou mulher. Então, a gente tem que libertar as crianças desse condicionamento social para ela escolher se ela quer ser homem ou mulher. A gente olha, isso é loucura. Mas um dia alguém começou a pensar isso, até que agora vem pelos caminhos da política, pelos caminhos da legislação e quer se impor nas escolas. Já houve muito debate contra e se conseguiu reter. A pressão continua. E eles querem colocar de qualquer jeito. Então, você vê que é algo que começa com um pensamento, hoje é concreto. Vamos pensar na questão ambiental. Há 30, 40 anos atrás, pouco se falava da questão ambiental. Hoje, isso é pauta obrigatória. Isso mexe com legislação, isso mexe com comportamento, mexe com tudo. Hoje, esse livro aí foi escrito por um grupo de pensadores franceses, chama-se Colégio Internacional, e o que eles chamam aí, nós temos que pensar o governo mundial. E ele, inclusive, fala assim, nós temos que fazer ter uma agressão pedagógica. O que ele quer dizer com isso? Que, com o passar do tempo, nós vamos ouvir na escola, não vai demorar, falando da necessidade de um governo mundial. Então, já tem muita coisa nesse sentido. Quando a gente fala da ONU, não é assim, a gente não está dizendo que a ONU é o anticristo, nada disso. Mas, gente, aquilo é uma estrutura mundial. Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, do Trabalho, da Criança, dos Correios, da comunicação, de tudo tem ali. Então, você já tem uma estrutura montada. Só que nesse livro, eles reclamam da ONU o seguinte, que a ONU ela não impõe. Então, ela fala assim que eles estão pensando isso, que esse assunto de governo mundial tem que ser pensado. Para quê? Aí eles vão atrás de governantes que estejam dispostos, é o termo que ele usa, a dizer assim para a ONU, ONU, nós aceitamos a sua imposição sobre nós aceitamos perder a nossa autonomia em favor da sua liderança. Então, o que é isso? Quando você lê esse aqui, no capítulo 17, fala assim, que eles todos têm um intento e entregam seu poder à besta. Então, você entende aqui que surge esse governante mundial. Muitos entendem que esse governante mundial, aí você tem várias linhas, mas uma delas, a União Europeia hoje representaria esse possível império mundial, né? Por quê? Porque é justamente a Europa? Porque fala de uma besta que sofre uma ferida mortal, que depois é curada. Então, você pensa no Império Romano, que é um império, foi um dos maiores, mais fortes da história, mais longos também, e se pensa numa restauração dele. Toda a restauração que houve com relação à União Europeia, ela estava relacionada com a ideia do Império Romano mesmo, de uma ressurreição do Império Romano. Você tem também, em Daniel 9, na famosa profecia das 70 semanas, muito complexa, muito difícil. Mas uma das coisas que fala ali no versículo 26, 27,
é que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Bom, a gente conhece, historicamente a gente sabe, quem é o povo que destruiu a cidade e o santuário? Foi o povo romano. Mas lá não fala que foi o príncipe que destruiu. Isso é curioso, né? Ele não fala assim, destruiu. Ele fala assim, o povo do príncipe que há de vir destruiu a cidade. Então, muitos, por causa dessa passagem, identificam algo com o Império Romano relacionado. Então, se nós fôssemos pegar essa primeira besta aqui, que sobe do mar, ele fez uma colocação muito boa, ela reúne nela as características ali, a gente pode pensar em um governo mundial. Nós podemos pensar nesse governo mundial, onde você tem líderes mundiais, um que se destaca e que as pessoas o reconhecem como líder, né? Eu até que, assim, sei que eu estou falando muito, mas eu queria assim, fazer uma leitura, que eu acho isso muito importante. Muita gente talvez se pergunte assim, vamos pensar no Hitler, né? Porque acho que não tem jeito de você olhar uma passagem dessa e não pensar. Ele foi um homem que foi adorado, ele exerceu um domínio totalitário muito forte. E a pergunta assim, como que a igreja viu Hitler? Essa é uma coisa que sempre me perguntam assim, mas e a igreja, como é que ela viu Hitler naquela... Então aqui eu só vou ler um trecho de uma associação de igrejas que eles vão dizer assim sobre o Hitler. Somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador nessa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Então você fica assustado porque eles não foram capazes de perceber o que estava ali por trás. Até porque, você fala num governo mundial, as pessoas, anticristão, as pessoas pensam que vai surgir e vai falar assim, nós estamos formando um governo mundial porque nós queremos cumprir Apocalipse 13 e perseguir a igreja. Ninguém vai falar isso. Só que elementos como a ideologia de gênero, que está aí, toda essa imposição de uma legislação diferente para homossexuais, tudo isso está aí e são coisas que ferem a família. E que amanhã usar essa legislação contra os cristãos não é nada difícil. Então aqui só um quadro para a gente pensar no que está a caminho aí. Tá, então em cima disso que o pastor Aguinaldo falou, tudo isso que ele descreveu, o reverendo Carlos Borges, a gente pode concluir que a luta contra estas leis e contra as coisas que vêm vindo e que ainda virão contra os valores cristãos e da família, é uma luta perdida. Segundo a própria Bíblia, isso vai passar. Não adianta a gente achar ruim. É duas coisas aí. Primeiro, vai acontecer mesmo. E não adianta achar ruim, tá certo? Mas, por outro lado, por exemplo, você pega Apocalipse mesmo, as 7 igrejas. Quando Deus chama a atenção de algumas igrejas, justamente porque elas estavam sendo passivas ao erro. Então, assim, o mesmo Deus que diz que isso vai acontecer, diz para a igreja que ela tem que ser firme. Uhum. E eu achei interessante a colocação que o pastor colocou dessas igrejas, eu não sabia disso aí, a da Alemanha. Tem mais coisa, pior ainda. Então, porque isso está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo. Vamos pensar na besta que surge da terra, falso profeta. Um texto que me chama muita atenção, e eu percebo que as igrejas evangélicas hoje não atentem para isso, lá em Mateus, quando fala que no último dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Eles vão dizer, eu fiz cura no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome. O que é forte naquele texto é que ele fala que eu fiz tudo isso no seu nome. Então, as pessoas, às vezes, todo lugar que se fala que é nome de Jesus, e as pessoas já identificam que é a igreja evangélica, que é de Cristo, etc. Quando eu fui evangelista no Mato Grosso, tinha uma igreja, o nome da igreja era Igreja de Deus. Mas aí eu fui para receber alguém lá na minha congregação, e eu fui ver direito como que era a igreja, eu percebi que só o nome que era Igreja de Deus. Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes no meio evangélico é que não há esse zelo de perceber a voz. Né? A ideia da besta do mar, ela tem a aparência de cordeiro, mas quando fala é igual ao dragão. Ou seja, as pessoas não têm esse zelo de ouvir, de atentar para aquilo que está acontecendo. E às vezes a gente fica preocupado, não sei como que é o pensamento do pastor, mas, por exemplo,
Está muita preocupação hoje essa questão do sinal da besta, né? E na minha perspectiva, o sinal da besta ele está em todos aqueles que não seguem a Jesus. E já está, então, atuando já hoje. Então, as pessoas ficam preocupadas se vai ter chip aqui ou ali. Só que elas se esquecem que elas já podem estar já vivendo como alguém que é identificado com esse sinal. Então, falta essa percepção, porque eu acho que uma das grandes artimanhas de Satanás é justamente isso. Trabalhar de tal forma que às vezes a gente não percebe isso. Nós só pensamos assim em perseguição e em luta quando a gente pensa em países muçulmanos, Coreia do Norte, China, mas na nossa realidade hoje a gente pensa que está tudo tranquilo e não está. E não está. Complicado, né? Bom, antes de sair para o intervalo, eu queria mostrar para você quem é que assiste ao Vejam Só. Esse é um quadro muito legal. Eu queria até pedir, se você ainda não fez, faça, por favor, é muito importante para nós. Bate uma foto aí de você e de todo mundo que assiste ao programa na sua companhia, poste no facebook.com/Vejam Só, para que a gente possa exibir você aqui no programa e também para você concorrer ao sorteio que a gente vai fazer no final de julho, de todo mundo que participar do programa, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem é que está assistindo ao programa. Deixa eu só limpar aqui minha ficha, está aqui, ó. A primeira foto hoje vem de Diadema, né, na Grande São Paulo, é o Fábio, só que eu estou aparecendo mais que o Fábio. Aí, Fábio, vamos fazer outro selfie aí, né, para você aparecer legalzinho. Obrigado por assistir ao Vejam Só, tá bom? De São José dos Campos, também em São Paulo, Luiz e a Rosana Souza, né, assistindo ao programa juntos, casal muito simpático, olha lá. A foto número 3 é Luiz Carlos Rassora, que já ganhou presente do Vejam Só e está até agradecendo aí a caneca e a camiseta. Joia. O Alan Lopes é de Itapetininga, no interior de São Paulo. Valeu, Alan. Muito obrigado pela sua audiência. Ele gosta da Oiti, olha lá. O Josué Matias Ferreira é de Indaiatuba, também no interior de São Paulo. E a última foto, nós não sabemos onde são esses dois jovens, o Esdras e o André, né? Assistindo aí ao programa juntos. Legal, valeu. Mas posta outro aí dizendo onde vocês moram, tá? Esdras e André. Bom, deixa eu fazer, tem uma perguntinha aqui que eu tinha guardado para o reverendo Carlos Borges. O senhor, na sua primeira fala, disse que as 7 igrejas do Apocalipse, quando ouviram o Apocalipse 13, imediatamente pensaram em alguém. Se nós hoje temos dificuldade de identificar quem são, quem que as 7 igrejas identificaram como o anticristo falso profeta? Então, a besta, pensando em termos de governo mundial, Império Romano. A besta que cortou o chifre, teve aquele grande poder, provavelmente o imperador Domiciano. E a besta que surge do mar, dentro do contexto ali, eu penso que os falsos profetas, inclusive alguns, por exemplo, quando na carta à igreja de Éfeso, quando ele fala ali já dos nicolaítas, então já são pessoas que estavam tentando inserir falsas doutrinas dentro da igreja. Então, penso que esse era o contexto para eles que estavam ouvindo naquele primeiro momento. Então, o Império Romano, de saída, é o grande inimigo da igreja? No contexto das 7 igrejas. Agora, no hoje, aí já é diferente, porque não há um império hoje que domina o mundo como havia naquele contexto. Entendi. Agora, pastor Aguinaldo, com certeza já lhe fizeram essa pergunta nas suas muitas palestras ao redor aí do Brasil, né? Por onde o senhor tem andado. Quando a Bíblia fala de falsos cristos e tal, o Henri Christi é um deles? Assim, só um detalhe aqui, acho que às vezes a gente tem que distinguir um falso Cristo de um anticristo. Porque a ideia do anticristo é o contra, né? É a ideia de oposição aberta. Então você tem alguns elementos hoje que eles são
declaradamente anticristo. Agora, a questão dos falsos cristos, vamos falar a verdade, o Henrique Cristo é muito fraquinho para isso, né? E assim, ele pode ser identificado, mas é o que eu falo, às vezes ele é uma figura caricata, né? O pessoal leva ele mais no lado do deboche. Eu identifico mais os anticristos, aliás, os falsos cristos, com os falsos cristos que nós temos em certos movimentos. Então, por exemplo, quem é Jesus? Jesus é o Jesus da Bíblia. Tem um livro muito bom que chama-se O Jesus que Nunca Existiu. E ele vai falar de todo esse monte de Jesus que tem aí, que não é Jesus. Então, por exemplo, se você falar com um espírita, ele vai falar, né, de Jesus. Só que o Jesus dele não é o verbo que se fez carne, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Não é. Então, o Cristo que ele está ensinando é um falso Cristo. Se você pegar um testemunho de Jeová, ele vai dizer o quê? Que Jesus é quem? É o arcanjo Miguel que se tornou homem. Então, esse é um falso Cristo. Se você chega, vamos pegar aqui, Igreja Messiânica Mundial, que o pessoal, Igreja Messiânica, o Messias. Chega lá, está o Messuchama lá. O Senhor da Luz, o Mokichi Okada, dizendo que ele é o Cristo. São falsos cristos. Eles não são Cristo da Bíblia. Então, eles são falsos cristos. O Henrique Cristo aqui, ele é um falso Cristo porque ele diz que ele é Cristo e ele não é. Só que ele é uma figura mais caricata do que realmente... Então por que tem tanta gente seguindo ele? Essa é uma pergunta, né? Eu falo assim, o pior não é o camarada dizer que ele é Jesus Cristo, o pior é ter gente que acredite, né? Isso é o mais doloroso, né? Tenebroso, né? É tenebroso. É muita cegueira, né? Mas é que tá. Você fala assim, é ignorante. Não, eu vi professoras e advogadas como seguidoras dele. Eu não entendo. Nós não vamos... Nessa e em outros grupos também, às vezes com ensinos bem estranhos, as pessoas também, você vai encontrar pessoas de cultura seguindo, né? Realmente, aqui, quando você olha para esse engano aqui, aí a gente vai voltar de novo para 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, você vê que lá Paulo fala assim, que Deus lhes enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então Deus permitiu isso. Então a gente pode entender nessa atuação presente já do espírito do anticristo, que é uma permissão de Deus que essas pessoas sigam. E quando a gente vai olhar aqui nesse... líder religioso futuro, que o que a gente enxerga aqui em Apocalipse 13, essa segunda besta que sai da terra, ele vai organizar o culto à primeira besta, né? É o que a gente tem. É mais ou menos, a gente pega algum paralelo histórico para não perder. Você pega o Joseph Goebbels, que era o chefe de propaganda do Hitler, é isso que ele faz. Ele leva o pessoal a adorar o Hitler. Né? Eu acho que Hitler é uma ótima figura, ilustração, né, do que será o anticristo no futuro. A gente vai para o intervalo, voltamos já já, vejam só. Ok, estamos de volta com o Vejam Só, que te dá presentes. Olha só que tomada bacana, né? A gente fica aparecendo aí uns monumentos, né? Muito bem, olha, o Éder de Joinville, linda cidade de Santa Catarina, ele diz assim: acredito que a besta que surge do mar, com a prostituta, representa o poder político-religioso mundial vindo da Europa ressurgida e pode ser do papado. Lembramos-nos de Roma, pequena cidade-estado do Vaticano, que tem um limitado, mas grande poder e influência em todos os reis e presidentes da terra. E a besta que surge da terra representa a nação de Israel. Nossa, os dois chifres representam a divisão na tribo do norte e do sul, né? De onde surgirá o falso profeta. Você também acha que o falso profeta é judeu? Quando eu falo assim, há possibilidade, né? Cogita-se isso, mas não há nada conclusivo sobre isso. Biblicamente, algo sólido não tem. Para chegar a essas conclusões, examinemos Daniel 7 e percebemos as semelhanças com Apocalipse 13. Daniel 7 nos mostra uma visão mais detalhada e Apocalipse 13 nos mostra uma visão mais resumida dos reinos mundiais que dominaram e dominarão o mundo até chegar ao reino milenar de Cristo. Não, tudo bem. Os reinos da história estão lá em Daniel, mas o falso profeta tem que ser... eu não sei quem me falou que o falso profeta é judeu e da tribo de Dan, não sei por quê. Da tribo de Dan, alguns detalhes assim, que aparecem, porque os 144 mil que aparecem em Apocalipse, ele enumera as 12 tribos e Dan não está no meio.
E também por causa da profecia de Jacó no capítulo 49 de Gênesis, que ele fala que Dan é como uma serpente que vai morder o calcanhar dos cavalos no caminho, a tua salvação eu espero, ó Dan. Então dá uma conotação negativa para Dan, né? E até assim, porque fala de um acordo entre o anticristo e Israel, então alguns entendem que teria que ter um elemento aí para mediar isso. Então isso é claro, a gente sabe que é especulação, que não dá para falar 100%, né? Mas muitos seguem esse direcionamento, né? Agora só um detalhe aqui curioso, essa semana passada o Papa ele fez uma declaração em que ele reconhece, né, um governo mundial para resolver certos problemas. Então ele faz um chamado assim para que seja criado um governo mundial, né? Coisa... O Tiago Almeida dos Santos, ele mora na Bahia, em Cumuruxatiba, Prado, Cumuruxatiba. As bestas do Apocalipse não devem ser interpretadas no sentido literal, pois não teria sentido nenhum. Por exemplo, chifre quer dizer poder, filho quer dizer Jesus. Apocalipse foi escrito para que o povo do mundo não entendesse, e só a igreja podia entender. Bom, se só a igreja pode entender, então nós somos mal, hein? Porque nem nós entendemos. Se para nós está difícil, para a igreja, para o mundo está impossível. É. No bloco anterior, o senhor falou que a besta que emerge da terra, o falso profeta, nos tempos das 7 igrejas, representavam, então, as heresias? Isso. Pode ser o anticristo, porque, como o pastor falou, era aquilo que se levantava contra Cristo, contra a doutrina cristã. Essa é a besta grande, né? A que emerge do mar. Não. Fala de João fala dos muitos anticristos, que seriam os falsos profetas, naquele contexto lá. Então, a gente não pode entender o anticristo como alguém que se propõe a salvar o mundo, né? Como Napoleão já quis ser, o Hitler, né? Porque o Cristo é o dominador do mundo, né? O Senhor, né? O redentor do mundo, né? Então, o anticristo... Sim, né? Sim, ele na verdade ele vai se colocar como ele sendo o Salvador, o Redentor. Qualquer movimento que assuma essa posição é anticristão, né? O islamismo, a gente pensar no islamismo, se a gente pensar no marxismo, que ele tinha a ideia também de redimir o mundo. Redimir a história. Redimir a história, redimir tudo. Então está tomando um lugar que pertence a Jesus. Né? Por exemplo, que quando a gente pensa no anticristo hoje, a gente sempre pensa algo muito longe, né? E às vezes a gente pode também se assustar e não ser tão longe assim. Verdade. Eu não penso muito longe, não. Se surgir alguém que consiga restaurar a paz, por exemplo, do Oriente Médio. Já era. Pronto. Entendeu? O que o povo está querendo? Então, alguém que consiga resolver esses problemas sociais em algumas regiões. A fome da África. A fome na África. Acabou. Então, se surgir um cara que tem essa habilidade, aí a igreja pode ficar atenta. A igreja pode ficar atenta e tem mais. Me responda com toda honestidade, sinceridade e com os pés no chão. Se surgir alguém que resolva os conflitos no Oriente Médio e elimine a fome na África, quem é que vai ficar contra esse cara? Ninguém. A gente também pode pensar num outro caminho, né? Porque assim, a gente pensa na democracia, o valor que a democracia tem. A democracia ela nasce na Grécia, mas também principalmente o pessoal de Atenas, eles tinham um dispositivo assim. Em tempo de guerra ou de crise, eles nomeavam o tirano. O tirano era aquela pessoa que tinha poder pleno para agir sem precisar consultar a população. Então, pense também numa crise mundial e, de repente, eles enxergam alguém que ele tem muita habilidade, já conseguiu várias conquistas. Para o mundo depositar sua confiança nele, isso é algo quase natural. E aí onde a gente tem que pensar também que ninguém que fale do governo mundial, ele fala num sentido ruim. Hoje, assim, até está o mundo não tem mais tempo a perder, ele fala dos problemas hoje que tem a questão climática, a água potável, a questão dos direitos humanos, que são hoje assuntos mundiais. Até a questão ambiental, hoje você já fala em um imposto mundial. Então, esses assuntos, eles vão convergindo para a necessidade de alguém que tome a posição. Aí, o próximo ponto que eles dizem que é necessária a criação de um tribunal penal internacional. Ou seja, um tribunal que tenha poder para condenar determinada situação, determinada
coisa. Então você percebe assim que eles estão procurando alguém que para dar um poder capaz de resolver os problemas. E esse aí, acho que resolver o problema da briga de Israel ali, quem resolver, a gente pode ter certeza. Todo mundo vai ver com bons olhos. E se um cristão falar contra, aí você é que vai ser visto como errado. É por isso que o cristão vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Claro. Mas vai dizer, como pode? Só vocês, povo atrasado, que vai falar que ele é a besta, olha que pessoa maravilhosa. Agora que está dando tudo certo, você vai falar que é o diabo? Ah, meu. É verdade. E vamos ser sinceros, se nós não tivéssemos Apocalipse 13, surgisse uma figura dessa... Nós mesmo ia bater palma. Eu vou até discordar um pouquinho do pastor, que eu acho que essa da marca, de comprar e vender, eu acho que isso é uma coisa muito concreta. A gente não deve criar nenhuma histeria de achar, não, porque agora, essa é a marca da besta ou aquilo outro é. Mas aqui é uma coisa bem concreta. Uma marca, pensa bem, o que é uma marca? Uma marca, gente, é uma logomarca. O símbolo hoje é uma coisa que se usa, você faz aquele tracinho assim, todo mundo já sabe que é a Nike. Quando você vê uma cruz suástica, você já sabe a história que está por trás daquilo, você já sabe um monte de coisa. O símbolo tem esse poder. O que é essa marca? Realmente vai ser uma coisa concreta. E hoje a gente está num avanço tecnológico aí, a gente ouvia isso há muito tempo atrás, que ia ter que as pessoas iam ter uma coisa na mão, iam poder comprar e vender. Hoje a gente está indo para essa onda do chip aí, hoje a gente está indo para uma situação que tudo é eletrônico, tudo é acompanhado. Às vezes me espanta assim, meu celular sabe coisa, sabe onde eu estou indo, sabe para onde estou vindo. Então hoje a gente sabe que esse controle que tem aqui de toda a tribo, povo, nação e língua, já não é mais uma ficção, né? É uma realidade. Quer ver uma outra coisa muito interessante também aqui, pegando ele deu espírito à imagem da besta para que falasse. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Gente, isso é um negócio tão forte que, pensa bem, na época de João, ele conhece os imperadores romanos, todos eles mandavam fazer a imagem deles para ser adorado. O Calígula mandou, inclusive, cortar a cabeça de todos os deuses e colocar a cabeça dele lá. Então, era comum adorar a imagem do imperador. Só que nessa descrição aqui, ele dá espírito à imagem da besta para que a imagem fale. Veja só, imagine você se o João está vendo a televisão, a internet, os recursos de hoje. Ele não entende, está vendo uma imagem, a imagem fala. Para ele, deram o espírito à imagem. Então, quando tem um livro assim que eu acho que é quase obrigatório de você ler, que é o 1984, de George Orwell. Lá o George Orwell não está descrevendo a Bíblia, ele está descrevendo os governos totalitários, nazismo e comunismo. Mas ele lá no 1984 tem um negócio chamado teletela. Teletela é uma tela que ela abre em qualquer lugar, em todos os lugares tem a teletela, e quando abre, vai aparecer ali o grande irmão, de onde sai a famosa frase, né? The Big Brother watch you, o grande irmão vigia você, de onde criaram o Big Brother. Quando o grande irmão aparece, todo mundo tem que fazer reverência, todo mundo tem que prestar homenagem. E se você fizer uma careta na hora, a descrição é tenebrosa. Aquela teletela, ao mesmo tempo que você olha para ela, ela olha para você. Então, a hora que ele percebeu que você fez careta, que o grande irmão apareceu, ou você não saudou ele, ou você não fez alguma reverência a ele, aí você vai ser procurado pela polícia do pensamento, vai ter que conversar com o Ministério do Amor, onde você vai ser torturado, uma série de coisas. Mas ele tem uma série de sacadas que vão mostrar assim como um governo totalitário age. Então, quando a gente vê essa imagem que fala aqui, a gente tem recurso para a imagem que fala, hoje você tem muito. Só que hoje a gente usa isso para o bem. Mas o Hitler usou os recursos da época dele. Imagine hoje uma pessoa com os recursos que tem hoje de internet e tudo mais. Não é nem comparação, né? Então, pastor, explica melhor o que o senhor quis dizer com a marca da besta. Porque o senhor fala que a gente já tem a marca, né? Não, nós não. Não, o meu ponto é o seguinte, que eu acho que essa marca ela não vai ser literalmente uma marca. Eu penso que isso é mais um símbolo espiritual. Aqueles que seguem a besta, então a marca é porque eles seguem a besta. Porque também em Apocalipse fala do selo que os cristãos têm, que também não está marcado aqui, que nós somos cristãos. É nesse sentido. E pensando nessa questão de como será, do anticristo e como a gente vai se portar, falamos sobre essa questão dele conseguir trazer a paz mundial. Mas nós não vamos ser contra a paz. O que nós vamos ser contra é as outras coisas que vão vir junto com essa suposta paz mundial. Talvez é igual a ideia do comunismo. Por que o comunismo, via de regra, é contra o cristianismo?
porque ele é contra pensamentos que possam opor o seu poder de domínio. Então, quando surgir esse anticristo, ele vai conseguir trazer a paz mundial, eu penso que sim, mas ele vai trazer outras coisas juntas. Aí nós vamos nos opor. E aí vai começar a grande perseguição mesmo. A perseguição mais ferrenha. Mais ferrenha. Muito bem. Vamos lá, mais opiniões aqui no site. Quanto tempo eu tenho? O Oliveira, de Uberaba, nas Minas Gerais. Não sei no momento, mas estou de olho no Vaticano. E outro nos Estados Unidos. Nossa, de repente apareceu um Papa tão bonzinho e tão diferente que os demais. E assim notícias no mundo dizem. Especialistas veem com bons olhos a aproximação do Papa Francisco com a Palestina, com a tentativa de retomada das negociações de paz. O anticristo é argentino, só falta lá. Deus é brasileiro, então o anticristo tem que ser argentino, claro. Gaúcho, inclusive. Agora, a questão é... Essa história de dizer que o Papa, o Vaticano, não está muito velha, né? Isso na época que os católicos perseguiam os evangélicos aqui no Brasil. Agora não, eles cantam até os nossos hinos. A gente não tinha que mudar um pouco essa cartilha aí? Mas quando você vai para a Bíblia, inclusive você tem a descrição da Babilônia, lá que normalmente é uma identificação com uma religião falsa, adoração falsa. E hoje um outro projeto em andamento, isso também é algo concreto, quem quiser pesquisar alguma coisa, você procure Uri Brasil, que você vai achar, que é a iniciativa das relidas. Então hoje, os especialistas que querem fazer esse governo mundial, eles sabem que é impossível haver um governo mundial se não houver uma união também das religiões. Não necessariamente uma união de credos, mas uma unidade que coloque todas elas juntas ali e como posso falar, e as domestique, né, deixe dóceis. E agora, sinceramente, eu não vejo com bons olhos isso. Você vê o Papa se aproximando, inclusive, de muçulmanos e tudo mais. Na imagem da Babilônia, de Apocalipse 17, ela está sentada sobre 7 montes. E refere-se a ela como a cidade que domina sobre os reis da terra. Não tem dúvida que, para aqueles leitores, é Roma. Não vai ter nenhuma dúvida disso. Então, não há como desvincular. E você veja, ela está sentada sobre muitas águas. Mas espera lá, a Roma de Apocalipse não é necessariamente o Vaticano, não é? Não, no contexto não. Pensando lá, não. Até porque eles eram pagãos, né? Então. Literalmente. Mas eu acho que o pastor está colocando em outro sentido. Ou não, pastor? Eu também não entendi. Não, ele está vinculando ao Vaticano. Não, eu estou vinculando a essa... Estou vinculando, sim, a Roma, de alguma maneira. E você pensa assim, ela diz que ela está sobre muitas águas. Qual é vamos falar assim, o grupo religioso no mundo que tem um domínio igual à Igreja Católica? Mas tem mesmo. É isso que eu questiono. Porque no passado teve, né? Até a Idade Média, mas de reforma para cá, e nos últimos tempos a fé cristã, sobretudo na Europa, caiu num declínio medonho, né? Então, eu questiono essa ideia de que eu acho que o Vaticano tem muito poder econômico, mas poder religioso... o respeito que o Papa tem é muito grande. Não sei. Mas eu assim, pensando na besta que surge do mar, estou olhando desse prisma, e na atuação dela hoje. Como eu coloquei no início, eu não acredito que ela atua num local só específico. Eu acredito que a Igreja Católica também, mas não só a Igreja Católica. Então, eu não olho para o Papa hoje e penso no anticristo, mas eu olho para o Papa e vejo como alguém usado, sim, porque está indo contra a doutrina verdadeira da Bíblia. Então, nesse aspecto, é que eu olho para o Vaticano ou para o poder da Igreja Católica. Mas, da mesma forma, eu olho também para outros movimentos cristãos. Inclusive, movimentos que se dizem evangélicos, movimentos fortes, evangélicos também, que às vezes que tem uma postura, que no meu modo de ver, que uma coisa é você ter alguns pontos de discordância. Outra coisa é que a gente vê algumas se diz evangélicas, com uma postura muito distante da Bíblia. Doutrinas fundamentais que se contrapõem completamente ao ensino da Bíblia. Aí não dá, né? Então, é o que a gente chama de seita. Então eu penso que também aí também há essa atuação da besta.
Então, É o espírito do erro de que falou o Paulo falou. pastor Aguinaldo lá em mencionando em 2 Tessalonicenses. Mas por exemplo, quando eu falo que eu questiono o poder da Igreja Católica e tal, eles podem ter um número de adeptos muito grande, né? Mas de seguidores já reduz bastante. E de que obedecem à igreja, menos ainda. Aqui no Brasil, a Igreja Católica é contra o controle de natalidade. Qual católico que obedece à igreja nisso, gente? Fala sério. Mas pensa mesmo assim com tudo isso. Ó, uma das maiores reuniões que teve aqui no Brasil, reuniões gerais, olhando todos, foi quando teve a Jornada Mundial da Juventude que o Papa fazia aqui no Brasil. Então, você veja que as pessoas se preocupam com a opinião dele. A opinião dele nunca é desprezada. Mas a expectativa, ele era novo, e a expectativa de que ele trouxesse mudanças. Vamos ordenar a mulher, vamos parar de proibir o controle de natalidade, vamos permitir o aborto, vamos permitir o casamento gay. Essa era a expectativa, porque quem infla isso tudo é a mídia. E quem é que está por trás do poder da mídia? Quem que pauta a mídia? Quem que pauta? São os intelectuais? Né? Se há uma coisa que o movimento LGBT soube fazer, e fez muitíssimo bem, tem uma agenda perfeita, sensacional, em termos de planejamento eles são fantásticos, foi assumir o controle da mídia. E devagarinho da educação, que é o que interessa. Estão tentando. Então, assim, mas assim, a gente tem que reconhecer que o papado é uma instituição secular. E que com todos os altos e baixos que o mundo já teve, ele jamais perdeu essa característica de o mundo se voltar para ele e saber o que ele... Mas você consegue enxergar os muçulmanos falando, vamos nos unir às outras religiões? Você consegue pensar nisso? Hoje, não. Impossível. Hoje, não. Você pensa no sentido de unidade. Eu falo assim, mês passado, se comemorou no Brasil a tolerância religiosa. Teve um evento comemorando. Onde foi comemorado esse evento? Numa mesquita islâmica, no Brasil, onde tinha representantes católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos lá. Deu outro problema que há pouco tempo atrás o Papa foi encontrar um dos grandes líderes muçulmanos da Turquia. Então, a gente pensa em unidade assim, no sentido de uniformidade, no sentido de organização. Mas pensa num movimento que de alguma maneira, fale sobre a união das religiões, apoiando um governo mundial, que é o que nós temos no Papa agora. Imagina o Papa estar apoiando um governo mundial. Imagine o Papa agora articulando todo esse diálogo com diversas religiões diferentes, judaísmo, islamismo e evangélicos e tudo mais. Imagine ele fazendo isso e de repente surge um governante mundial e fala assim, não, esse governante mundial ele é bom, ele foi dado por Deus, não tem que dar o apoio para ele. Por isso, assim como você teve líderes evangélicos apoiando Hitler, você teve líderes católicos apoiando ele, qual o problema de você ter um líder que articule com várias religiões apoiando o governante mundial? Isso é algo improvável, sendo que você tem muitos movimentos, várias organizações trabalhando nessa iniciativa de religiões unidas. Não vai acontecer uma religião assim, não, você está certo. Nesse nosso mundo significa que todo muçulmano vai aceitar todo cristão, mas significa que em algum ponto eles vão reconhecer que o mundo precisa desse governante mundial e que eles têm que apoiar. Uma coisa inequívoca é que Apocalipse 13 fala que essa besta que emerge da terra, identificada como falso profeta, tem um poder de operar milagres ímpar, nunca, jamais visto na história do mundo, né? E é por isso que eu acho também que o argentino lá não ele nem crê muito. Mas isso que você está identificando com o argentino. Claro. Mas não sabe quanto tempo o argentino Sou brasileiro, uai. Eu estou falando do poder, né? Da instituição em si. Então, né? eu estou falando dele porque ele é o cara que está aí e eu acho que não vai demorar. Essa história de que é muito lá, não é muito lá. O mundo não tem tempo, como está escrito aqui, o mundo não tem mais tempo a perder porque a água vai acabar em 30 anos. E aí? Certo? Quem vai resolver isso? Pois é. Bem antes dos 30 anos. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Aguinaldo Hélio de Souza,
do Centro Evangelístico Vale da Bênção e também do reverendo Carlos Borges, que hoje estreou. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado aos dois. Ambos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Você pode convidá-los para pregar na sua igreja, para fazer palestra, pode mandar e-mail, tirar dúvidas, eles estão à sua disposição, ok? Vamos ver quem é que vai levar o kit da Jô Rezende. Quem é, hein? Maurício da Costa, ele mora em Acrelândia, lá no Acre. Parabéns, Maurício. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Veja o Só.